Então, moçada, agora falando a respeito dos chamados níveis de organização. Veja só, para que nós tenhamos uma natureza, né, um planeta tão complexo, com organismos tão complexos, a organização, obviamente, ela é imprescindível. Né? Então, nós temos níveis de organização ou níveis de hierarquia, né, que servem para a gente conseguir categorizar e estudar de modo mais específico cada constituinte. Primeiramente, nós sabemos que o mundo ele é composto por uma coisa chamada matéria, e a matéria é feita por átomos. O que são os átomos? A menor parte da matéria. Esses átomos se juntam e formam as moléculas. Um exemplo de molécula, eu coloquei aqui uma proteína. As moléculas se juntam para formar substâncias, né? As substâncias se juntam e formam as células. Aqui, a exemplo, nós temos um neurônio. As células se juntam e formam tecidos. Observem que eu tenho aqui vários neurônios. Então, eu tenho a formação do chamado tecido nervoso, né? Os tecidos se juntam para a formação dos órgãos. Aqui temos um órgão, o cérebro. Os órgãos se integram e aqueles que desempenham funções semelhantes ou que têm o mesmo fim formam os chamados sistemas, como por exemplo o sistema nervoso, que é formado pelo cérebro, pela medula espinhal. O sistema forma o organismo, né? Esse indivíduo lindo e maravilhoso que é você que está assistindo essa aula. Vários indivíduos de mesma espécie, em um mesmo local, no mesmo intervalo de tempo, esse é o conceito de população. Quando nós temos um conjunto de populações em um mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo, temos as chamadas comunidades. Quando nós analisamos a comunidade ou também biocenose e a estudamos junto com os fatores ambientais ou fatores abióticos, nós temos o estudo do ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra, nós temos a chamada biosfera, que é informação bem padrão diamante. A gente precisa ter esses níveis de hierarquia biológica já bem consolidado na nossa mente, né? Então vamos observar uma imagem aqui. Veja, aqui eu tenho 3 peixes, né? Aparentemente de mesma espécie. Então, se eu tenho 3 peixes de mesma espécie, temos aqui uma população de peixes. Aqui eu tenho uma outra população também de peixes. E observe que eu tenho várias populações nessa imagem pelo fato de ter vários tipos de seres vivos, né? Então, aqui eu tenho a representação de uma comunidade. Só que aqui também tem fatores abióticos, como por exemplo a água, né? Salinidade da água e o pH, né? Que são variáveis que influenciam na vida dos seres vivos que estão nesse ambiente. Então, quando nós estudamos a influência que esses indicadores, né, que esses fatores abióticos, eles têm sobre a vida dos organismos, nós temos a análise do ecossistema, que é apenas a representação de um dos muitos ecossistemas que nós temos no planeta Terra. As áreas de estudo da biologia. Veja bem, aqui eu posso até fazer uma adaptação. Por qual motivo? Eu, particularmente, gosto daquela abordagem da biologia que vai do chamado micro, né, para o macro. Então, a gente vai começar aqui por baixo. Você tem a bioquímica, o próprio nome já diz, é a mistura de biologia com química. É estudar a composição química dos seres vivos e as reações que acontecem no metabolismo dele, né? Biologia celular é o estudo do funcionamento da célula, antigamente chamado de citologia. Genética é o estudo da hereditariedade. Biotecnologia é o conhecimento biológico aplicado à formação ou à criação de artefatos tecnológicos que melhorem a qualidade de vida do ser humano, como por exemplo a fabricação de insulina em laboratório é uma
técnica biotecnológica, né? Tendo em vista que algumas pessoas são insulino-dependentes, então elas precisam dessa insulina complementar no seu organismo, né? Então, para poder fabricá-la, você utiliza aí a biotecnologia, técnicas de engenharia genética, e isso a gente vai conhecendo ao longo do curso, né? Fisiologia animal e vegetal. Fisiologia, sempre preciso ouvir essa palavra, é o funcionamento do organismo, né? Compreender como é que funcionam os sistemas que formam esse organismo. A histologia é o estudo dos tecidos e por aí vai, né? A microbiologia, ela estuda na virologia os vírus, na bacteriologia as bactérias, na protozoologia os chamados protozoários, na micologia os fungos e na ficologia as algas, né? Estamos falando aí do que é micro. A botânica, o próprio nome já diz, estudo das plantas, e a zoologia, você tem o estudo dos vários grupos de animais que existem, tá? Então, a minha dica para você começa do pequeno e vai aumentando até chegar nos grandes grupos de animais. Nem sempre a biologia, a química e a física elas foram separadas, né? Durante algum tempo elas até caminharam juntas. Quando se fala, como por exemplo, na síntese de ureia, que o Euler ele conseguiu fabricar ureia com substância orgânica em laboratório, então ele pôs fim a essa ideia de que apenas organismos vivos poderiam sintetizar substâncias orgânicas. Nesse momento você tinha uma mistura do estudo da física, da química e da biologia. Porém, quando veio Darwin falar a respeito da seleção natural, trazendo mais uma abordagem voltada a questão da evolução, né, a física já não teve mais muito a ver com isso. Então, houve aí essa separação, a física começou a se dedicar a estudos mais específicos e ainda a biologia e a química permaneceram com uma relação mais íntima, né? Em 1920, os estudos com bioquímica eles foram ampliados, então teve a química biológica ou a bioquímica. Em 1953, Watson e Crick descobriram aí o formato de dupla hélice da molécula do DNA, e a partir daí a biologia ela assumiu uma postura de realmente se preocupar mais com o estudo dos seres vivos, enquanto a química com o estudo da matéria e das suas transformações, né? O que a gente pode concluir a partir disso? Que vamos dizer que a química ela é a irmã mais próxima aí da biologia. Química, biologia e física estão dentro das ciências da natureza, mas existe uma relação muito mais íntima entre a biologia e a química do que propriamente a biofísica, né? Porém, é óbvio, existem dentro da biologia muitos conhecimentos que são herdados da física, né? Você vai estudar biomecânica, por exemplo, né? Você tem os conhecimentos relacionados ao movimento que a física ela traz, né? Movimento, alavancas e por aí vai, beleza? Então, gente, terminamos essa parte 2 e a última parte da nossa aula de História da Biologia. Próxima aula, a gente traz ainda uma abordagem falando a respeito da metodologia científica e das características que manifestam a vida. Caso de dúvida, só deixar aí nos comentários que eu responderei o mais breve possível. E uma dica, a aula dada é a aula estudada hoje. Então, se você teve aula, estuda esse negócio para não esquecer. Um beijo e até mais.